Bem-vindo ao canal se você é novo por aqui, eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira e esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que vai focar em reeducação alimentar para dar dicas, ideias e começar um processo com vocês para se tornar mais saudável. Então, se você não sabe por onde começar, se você tem muitas dúvidas sobre o que é saudável, o que não é e como viver uma vida saudável que seja também gostosa e leve, acompanhe esses vídeos e se inscreve no canal para você não perder nenhum. A cada vídeo, além do nosso papo, eu vou te dar uma tarefa, uma missão para você cumprir, porque aí a cada semana você vai construindo algo junto comigo aqui. Pode ser uma receita, pode ser alguma coisa para você fazer aí na sua casa de organização. E a ideia é que a gente vá construindo e eu te ajude a dar um pontapé inicial a essa sua caminhada de vida saudável, mas lembrando que não é como se você estivesse iniciando do zero, você já tem referências, você já tem conhecimento, você já tem hábitos legais, pode ser que você esteja focando só nas coisas que precisam ser mudadas, mas com certeza você já construiu muito até aqui. Hoje a gente vai começar conversando sobre o que é saudável. Eu recebo muito perguntas sobre alimentos específicos, me perguntando se aquele alimento é saudável ou não. Por exemplo, óleo de coco é saudável? Rapadura é saudável? Farinha de trigo é saudável? Leite é saudável? Banana é saudável? E a verdade é que não é possível responder essas perguntas assim, isoladamente. Um alimento isolado não vale ficar falando se ele é saudável ou não, porque depende do contexto em que ele está inserido. É muito melhor você pensar em uma alimentação saudável do que num alimento saudável. Porque um alimento que é saudável para você pode não ser para outra pessoa que tem uma intolerância, uma alergia ou uma situação específica. Uma pessoa que tem diabetes ou resistência à insulina vai responder a um alimento muito diferente de uma pessoa que não tem. Uma pessoa que tem hipertensão vai responder de uma forma diferente. Uma pessoa que é vegetariana ou vegana tem alguns alimentos que não estão na alimentação dela, porque na concepção dela, na ideologia dela, nas escolhas dela, ele não cabe numa alimentação saudável. Quando a gente julga um alimento isoladamente, a gente não tem todas as informações. É uma informação um pouco inútil eu ficar pensando aqui se uma banana é saudável. É saudável para quem? É saudável em que quantidade? É saudável em que contexto? Você vai comer essa banana com um pensamento meio transtornado, pensando em quantas calorias tem essa banana e dividindo a banana em 4 partes e comendo cada parte de tal jeito. Então, até a sua mente, a sua atitude em relação a comer aquela banana vai influenciar na saudabilidade dela ou não. Por isso, essa é uma pergunta um pouco inútil, se alimentos específicos são saudáveis ou não. Ao invés disso, a gente vai pensar numa alimentação como um todo. A sua alimentação como um todo tem que ser saudável. E isso significa que todos os alimentos podem entrar na sua alimentação e não existe proibição e regra fechada, não existe radicalismo numa alimentação saudável. Uma alimentação saudável inclui todos os alimentos, todos os grupos de alimentos em quantidades corretas, em moderação, com equilíbrio. Mas, para você entender um pouco mais sobre os alimentos, uma das sugestões que a gente tem para entender eles é classificar ele em 3 grupos. E essa foi uma classificação sugerida pelo nosso guia alimentar para a população brasileira, que é muito legal. Esse guia, aliás, foi um guia que deu uma revolucionada nessa história de alimentação saudável no mundo inteiro. O mundo inteiro olha para o nosso guia com admiração, porque ele foi muito bem construído e ele não está focado em quantidades, em regras, e sim em pensar em entender os alimentos de uma forma mais ampla, entender a alimentação de uma forma mais complexa, lidando com cultura, lidando com história, lidando com hábitos. E esse guia sugere os alimentos em 3 classificações diferentes. Vamos começar com essas 3 classificações. A gente vai começar com os alimentos in natura e os minimamente processados. Os alimentos in natura são aqueles que estão na sua forma mais natural, mais perto da natureza. Aqueles que não sofreram processamento até chegarem até nós. Por exemplo, frutas, verduras, ovos. Você consegue imaginar esses alimentos na natureza? A maçã que está na sua mão, uma maçã que está na sua fruteira. Você consegue imaginar ela na natureza? Sim, né? Você consegue imaginar a maçã na árvore. É fácil fazer o pulo da maçã na árvore e da maçã na sua fruteira. O caminho é muito curto. Ela está in natura, ela está na sua forma natural, ela não foi processada. O ovo, a mesma coisa. Então, as frutas, as verduras, essas coisas estão in natura. Esses são os alimentos in natura.
Os alimentos minimamente processados, eles entram junto com os alimentos in natura justamente porque o processamento deles é mínimo, é uma coisa assim muito discreta. E o caminho deles, para pensar no caminho deles, do campo à mesa, também o caminho é curto. Por exemplo, feijão e arroz. Eles foram colhidos, eles foram secados, eles foram selecionados, mas o processamento é mínimo. É o caso das carnes também. Então, esses alimentos, arroz, feijão, aveia, carne, milho, essas coisas são minimamente processadas e junto com os alimentos in natura, as frutas, as verduras, os ovos, eles formam um grupo que é o grupo que deveria ser a maior parte da nossa alimentação. Os alimentos in natura e os alimentos minimamente processados. Esses deviam ser a base da nossa alimentação e aparecer com abundância. Então você já vê que para ser saudável você não precisa gastar um monte de dinheiro em lojas de produtos naturais especializadas. Não, para ser saudável você precisa de feira, você precisa de açougue, você precisa de comida de verdade, minimamente processada, o mais perto da natureza possível. O segundo grupo são os alimentos processados, aqueles que passaram por um processamento até chegar à sua mesa, por exemplo, queijo. Você consegue imaginar o queijo na natureza? Não, mas você consegue ver o caminho dele ali. Foi adicionado sal, foi adicionado gordura, mas é um caminho ainda que é muito claro pra gente. Alguns alimentos processados, para você ter uma ideia, os enlatados, por exemplo, milho enlatado, ervilha enlatada, tomate enlatado, atum, sardinha. Pão, por exemplo, é um alimento processado, porque você pegou aquela farinha, adicionou, sei lá, um óleo, um azeite, alguma fonte de gordura, adicionou sal, fez aquela receita, o fermento, e aí você fez um pãozinho, ou comprou esse pãozinho na padaria ou no supermercado. Esse é um alimento processado. Os alimentos processados não são, nenhum desses, aliás, são vilões ou ruins. Eles são simplesmente alimentos processados que tiveram um processamento e por isso eles não são a base da nossa alimentação, mas eles entram de forma inteligente para criar refeições saudáveis. Por exemplo, um tomate pelado, que é o tomate enlatado no seu próprio suco. Não tem nenhum tipo de aditivo químico, geralmente não tem sal, mas ele foi processado. Ele não é o tomate in natura, o tomate cru, né? Que você compra ali na feira. Esse tomate processado em lata pode ser usado numa refeição para criar uma coisa saudável e mais prática. Então você tá ali com uma carne moída, você corta uma cebola, um alho, refoga, bota a carne moída, joga a lata de tomates, mistura uma cenoura, uma vagem, uma batatinha, deixa cozinhando e pronto, você tem uma carne moída com vegetais, um molhinho de tomate, muito prático. Como você vê, a maior parte dos elementos dessa receita foram alimentos in natura, mas você colocou ali o tomate em lata como um atalho para ficar mais fácil o seu caminho, para ser mais prático. Então os alimentos processados, eles estão na nossa despensa, na nossa geladeira, no nosso freezer, para facilitar a vida saudável, formando refeições saudáveis junto com os alimentos in natura e minimamente processados. Agora vamos para o último grupo, que é o grupo dos ultraprocessados. Os ultraprocessados são aqueles alimentos que estão muito longe do que eles eram na natureza. Eles já foram adicionados de sal, açúcar e gordura e também de aditivos químicos, conservantes, corantes, espessantes, acidulantes, emulsificantes e assim eles já estão bem longe da forma natural deles. Se o milho é um alimento in natura, o milho em lata é um alimento processado, o salgadinho de milho já está muito longe disso e é um alimento ultraprocessado. Então lá vão alimentos ultraprocessados para você entender o que eu estou falando. Salgadinho de pacote, bolacha recheada, refrigerante, macarrão instantâneo, sorvete, pão de forma pronto no mercado, muitos molhos de tomate, muitas comidas prontas, lasanha congelada, nuggets, mini chicken congelado. Essas coisas são ultraprocessadas. Como que eu sei que é ultraprocessado? Só porque está numa embalagem? Não. Dá uma olhada nos ingredientes daquele rótulo. Essa é uma informação super importante. Toda
vez que você for no supermercado, antes de colocar alguma coisa no carrinho, olhe os ingredientes. Se nos ingredientes só tem coisas conhecidas, ingredientes culinários, farinha, sal, açúcar, óleo, frutas, verduras, carne, coisa que você consegue pensar de ter numa receita que você faria em casa, tudo bem, esse alimento não é ultraprocessado, mas a partir do momento que começa a entrar aquele tanto de nome desconhecido que são os aditivos químicos, propianato de não sei o que lá, acidulante não sei o que, espessante não sei qual, aí você já tem um produto ultraprocessado em mãos. Então sempre leia os ingredientes no rótulo para descobrir se é um alimento ultraprocessado ou não. Como você pode imaginar, os alimentos ultraprocessados deveriam aparecer muito pouco mesmo na nossa alimentação. Eu não digo que a gente nunca mais vai comer e deve colocar todos esses alimentos numa fogueira e queimar em praça pública, porque isso seria uma regra e seria um radicalismo, e eu não gosto disso. Pelo contrário, eu acho que a gente não deve colocar nem esses alimentos como vilões, como coisas que vão acabar com a nossa vida. Não, eles são simplesmente alimentos ultraprocessados que fazem muito pouco para o seu corpo e cujo consumo em excesso pode sim fazer mal. Então a gente vai evitar os alimentos ultraprocessados. Eles não vão fazer parte da nossa alimentação no dia a dia, eles não vão fazer parte da nossa rotina saudável. Deixa isso para ocasiões como eu estou fora de casa, na casa de outra pessoa, a pessoa me serviu um macarrão com um molho de tomate que era ultraprocessado, industrializado, ou eu fui na casa de uma pessoa no final de semana e ela me serviu um sorvete que era ultraprocessado de sobremesa. Muitas vezes a gente pode comer em pequena quantidade em situações assim e continuar com uma alimentação saudável, porque de segunda a sexta você não tem o seu sorvete ali na geladeira, no freezer e tá lá em todas as refeições. Não é assim, certo? Então a gente não precisa de radicalismo, pelo menos essa é a minha visão. A gente vai evitar os ultraprocessados, eu evito comprar ultraprocessados e deixo ele para situações assim. E quando eu estou em situações assim, eu consumo em pequena quantidade, quando eu tenho vontade, pensando que eles não são veneno, eles são comida. Eles não são uma comida que vai fazer muito por você, mas eles são comida, entendeu? Então a gente tem os alimentos nesses três grupos: in natura e minimamente processados, processados e ultraprocessados. Para te ajudar a entender tudo isso e fixar, e se você quiser mais explicação, eu fiz um post no nosso site que está bem escritinho cada uma dessas coisas e está aqui embaixo. A tarefa dessa semana é você dar uma olhada no seu freezer, na sua geladeira e na sua despensa e ver quais alimentos são ultraprocessados, quais são processados, quais são minimamente processados e in natura. A ideia é que na sua cozinha você tenha em abundância os in natura e os minimamente processados, ou seja, frutas, verduras, carnes, ovos, grãos, leguminosas, sementes oleaginosas. E você tenha alguns alimentos processados que podem ser úteis, como por exemplo, alguns enlatados, queijo, molho de tomate sem nenhum aditivo químico, pão sem aditivo químico, esse tipo de coisa também pode estar na sua cozinha. E a ideia é que os ultraprocessados não estejam presentes na sua casa. Não tenha tempero pronto em casa, não tenha macarrão instantâneo em casa, bolacha recheada. Dá uma olhada na sua despensa e faz essa análise. Qual é a porcentagem da sua alimentação, da sua casa, que está cheia de alimentos ultraprocessados? Você tem mais minimamente processados in natura? Como é que está esse esquema? Se você quiser, você pode inclusive anotar quais são esses alimentos que tem na sua casa para você ter uma boa análise, uma boa visão sobre essas coisas. E a segunda coisa que eu sugiro é que você identifique qual alimento ultraprocessado que faz parte do seu dia a dia e que você quer substituir. Alguns, por exemplo, que costumam fazer parte. Os iogurtes com sabor, tipo bebida láctea, um iogurte de morango, um iogurte de coco. Esses costumam ser ultraprocessados. Você vai ler nos ingredientes e você vai achar um monte de aditivos químicos, além de uma boa quantidade de açúcar. Pão de forma, costuma ser um alimento ultraprocessado que está no nosso dia a dia, mesmo na forma integral. Ele continua tendo aditivos químicos. Temperos prontos, não vou falar marca, mas esses que tem muito sal, muito sódio, glutamato monossódico e outros aditivos químicos, tempero completo, esse tipo de coisa.
é uma coisa que costuma ter na casa da gente. Molhos prontos na sua despensa, bolachas, biscoitos. Qual é o alimento que está aí na sua despensa que você acha que você não sabe nem como é que substitui? Ah, tá, mas como é que eu vou parar de consumir esse? Escreve aqui nos comentários qual que é, porque aí na semana que vem a gente pode criar uma receita fácil para você substituir por uma preparação caseira e saudável. Substituir o pão de forma, substituir o iogurte. Comenta aqui embaixo qual que é o que você tem desejo de substituir na sua casa. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Escreve aqui nos comentários, se inscreva no canal para você continuar essa jornada com a gente nessas 4 semanas. E se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse processo, que você quer caminhar junto, fazer todas essas 4 semanas de reeducação alimentar junto, manda esse vídeo para essa pessoa também. Eu vejo você na próxima. Tchau!